Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Vamos ler os versos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Vamos entregar esse tempo mais uma vez diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos. Obrigado, Senhor, por mais esta ocasião onde temos Tua palavra aberta diante de nós e pelo Teu Espírito Santo podermos ser ensinados, Senhor. Pedimos que o Senhor mais uma vez use de graça e de misericórdia nesse tempo, que a Tua palavra possa efetuar aquilo que veio fazer nessa noite, segundo também a receptividade de cada coração. Nós nos lembramos de todos os irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor conhece muito bem cada causa e rogamos a Ti que de alguma maneira aquilo que for ministrado ao corpo possa também trazer vida a esses irmãos. Obrigado por cada irmão e irmã que se dispôs a estar aqui nessa noite, que o Senhor possa traduzir com palavras espirituais, com verdades tão profundas como essas que encontramos na carta aos Hebreus. Obrigado por tudo, Senhor. Há muita alegria e gratidão no nosso coração de estarmos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, pela graça do Senhor, nós vamos seguir na exposição da carta aos Hebreus, conforme temos feito. E nós estamos para nos localizarmos na segunda sessão de ensino dessa carta. E eu já encorajo os irmãos que tiver aí um papel e uma caneta que anotem algumas coisas que iremos falar nessa noite para consideração pessoal aos pés do Senhor depois. E que também possam recorrer ao áudio, né? Porque às vezes nós vamos falando um pouquinho depressa, né? E acaba que alguns detalhes se perdem no decorrer da exposição. Então, irmãos, nós estamos na segunda sessão de ensino. A primeira sessão compreende o capítulo 1, onde as 7 glórias de Cristo são mostradas nos versos 1 a 4. Depois é contrastado, então, a superioridade de Cristo com os anjos. E no capítulo 2, então, nos versos 1 a 4, nós temos o primeiro parênteses da carta aos Hebreus, esse parênteses exortativo, porque a carta aos Hebreus ela trabalha assim, ensino e exortação, porque o Senhor faz assim conosco. Todo ensino traz consigo demandas, né, responsabilidades, respostas à luz recebida. Paulo já nos fala em Filipenses 3,16 que nós devemos andar de acordo com a luz que temos alcançado da parte do Senhor, e o Senhor, como o mestre por excelência, ele sempre dá a luz primeiro para que possa então exigir, demandar uma resposta do seu povo, né? Então essa é a estrutura dessa carta. E aqui no capítulo 2, versos 1 a 4, nós temos a primeira exortação, uma exortação, irmãos, forte, séria, que quando não atentamos para ela, outros quadros de exortações acontecem na nossa experiência de carreira cristã. Então, essa primeira exortação, como um princípio de primeira menção, ela traz então aquilo que é o fundamento da exortação do Espírito nessa carta, dizendo: olha, se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas vocês jamais se desviem. Então, e ele contrasta algo muito interessante. Ele diz: se a palavra falada por meio dos anjos, porque a lei foi promulgada por meio dos anjos, lembra? A lei foi dada por intermédio dos anjos. Se essa palavra recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos a palavra
que vem por meio do Filho. Porque, como inicia a carta, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. Então o autor, com esse pano de fundo da fala final, última de Deus no Filho, ele diz: apeguem-se à palavra que vocês têm ouvido. Então, irmãos, quando nós estamos aqui expondo as Escrituras, quando nós estamos aqui na dependência do Espírito, nós estamos ouvindo a palavra do próprio Filho, a revelação do próprio Filho dada ao seu povo. E, obviamente, que isso é algo sério também, né, irmãos? Então, não é um teatro, não é... Aqui nós não estamos aqui apenas para encher a nossa mente, o nosso intelecto, nós estamos aqui diante da presença do Deus vivo, aonde nós ouvimos sua palavra falada e devemos responder a essa palavra, porque essa é a revelação do Filho. Onde que nós vemos a revelação do Filho, irmãos? Nós vemos a revelação do Filho por meio da natureza, claro, mas de maneira enfática nas Escrituras. Toda a Bíblia revela as glórias de Cristo. E esta é a revelação última de Deus. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com certas novas revelações extras escriturísticas, né? A parte das Escrituras, que não tem uma base sólida na palavra, porque aí, irmãos, está o engano. E em especial nos dias que nós estamos vivendo. Supostas visões, supostas coisas que as pessoas têm visto aí, e que não tem um fundamento nas Escrituras e não conduz-nos a Cristo. Porque todo o ministério do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo. Então sempre, irmãos, sempre, algo mais de Cristo é visto quando genuinamente o Espírito está trabalhando numa pessoa, num ambiente, né? Então você mede se aquilo de fato tem realidade espiritual pela medida de Cristo que você vê. Então quando você está escutando uma boa palavra, ela não é uma boa palavra quando ela tem uma boa eloquência, irmãos. Isso daí é uma coisa mínima. A boa palavra é quando você consegue ver Cristo nela. Quando você não vê nem mesmo o pregador, irmãos, porque ele também não tem, ele não é o centro, ele não é o foco. A palavra é boa quando Cristo é ministrado, quando Cristo é visto, quando Cristo é central. E você ouvir isso, irmão, você não vai ouvir isso com muita ênfase em todos os púlpitos por aí. A maioria das pessoas não estão interessadas nisso. Elas não querem Cristo, elas querem o pão que Cristo pode dar. Elas querem os milagres, elas querem as curas, elas querem, né, a prosperidade. Mas, irmãos, isso é algo tão pequeno diante da glória do Evangelho, da pessoa do Filho. Isso é muito superior a qualquer bênção que nós achamos que é bênção, que muitas vezes acaba nos desviando e não nos abençoando verdadeiramente. Então nós precisamos estar centrados em Cristo, irmão. Por isso que o autor aos Hebreus é enfático em dizer: considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Ele vai repetir isso no capítulo 3 e ele vai repetir isso também no capítulo 12. Coloca o teu telescópio aí, não tira, irmão. Irmã, toda a força da sua carreira cristã vai depender disto, de você estar olhando firmemente para Jesus. E toda a força contrária dos dias finais é para que você tire os olhos de Jesus. Então preste atenção nisso, porque nós estamos falando de uma coisa fundamental. Então é essa a primeira exortação. E depois desse parênteses aí, nós entramos então na segunda sessão de ensino da carta. E é uma sessão tremenda também, irmãos, e eu sei que nós não estamos tocando em tudo que poderia ser tocado, nós estamos apenas pincelando e claro, com a ajuda do Senhor também colhendo aquilo que creio ser para nós nesse tempo. Mas a carta aos Hebreus é uma coisa, irmãos, extraordinária. Há irmãos que estão estudando a carta há 20, 30, 40 anos e continuam testemunhando que estão vendo algo mais. Então nós estamos diante da palavra de Deus e por isso ela é inesgotável, né? E porque Cristo é inesgotável, né? As insondáveis riquezas de Cristo, como diz Paulo em Efésios capítulo 3, verso 8, né? Então, irmãos, essa segunda sessão de ensino, ela tem um tema, eu já citei isso, que é o seguinte, que nós vemos nessa sessão, que Jesus, mesmo em sua humilhação como homem, ele é superior aos anjos. Por que isso é importante nós colocarmos? Porque o assunto dos anjos, ele já foi tratado no capítulo 1. Então, está na mesma linha, né? Só que há uma diferença aqui, preste atenção nisso. No capítulo 1, a ênfase está na divindade do Senhor.
como o Filho eterno de Deus, e as glórias desse Filho sendo mostrado e sendo revelado que ele é superior aos anjos. Mas no capítulo 2, e isso é muito importante, a ênfase está na humanidade do nosso Senhor. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, ele foi coroado de glória e de honra. É isso que aparece no capítulo 2. E você entra em parafuso se você não entender a ênfase do Espírito nesses dois capítulos. Porque ele é superior aos anjos ou ele é menor que os anjos? Mas ele foi feito menor por um tempo, irmãos. Porque ele se despiu, ele se esvaziou. Aquilo que nós vimos lá em Filipenses 2, versos de 5 a 11. Mas, irmãos, sabe o que é tremendo? Se o capítulo 1 é o capítulo do Filho, preste atenção nisso. O capítulo 2 é o capítulo dos filhos, no plural. E isso também é muito importante que você tome nota. O capítulo 1 é o capítulo do Filho, no singular. Aquele que é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual foi feito o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, aquele que faz purificação de pecados, aquele que se assenta. Então ele é único. Esse é o Filho de Deus, que é superior aos anjos. Mas no capítulo 2, o que você vai ver, irmãos? Você vai ver que aquele que por um tempo foi feito menor do que os anjos, agora ele conduz outros filhos também à glória. E é aí que nós entramos, irmãos. Que tremendo capítulo é o capítulo 2. Então, quando recentemente nós tratamos o Salmo 24, lembra? Nós concluímos aquele salmo ali, abordando Apocalipse. Quando o Senhor aparece lá no momento da ascensão, e aquelas vozes com ele abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Irmãos, quando aqueles portais se abrem e o Senhor faz aquele movimento até o trono, significa que Ele está nos representando. Nós estamos entrando com Ele nesse bendito lugar da presença de Deus, irmãos. E por quê? Qual é a base disso? A base é que por um pouco ele foi feito menor do que os anjos, e por conta do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, e agora ele pode conduzir muitos outros filhos à glória. Amém. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa extraordinária é o Evangelho. Isso é muito melhor do que qualquer tipo de prosperidade que você pode ouvir por aí. Isso é muito melhor do que qualquer bênção que você ainda está procurando, irmão. Você já recebeu a mais bendita bênção que você poderia receber, irmãos. O que é mais precioso do que isso? Que milagre é maior do que esse milagre, irmãos? O Senhor veio e buscou pecadores miseráveis como nós somos, que nada éramos, estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Este é o maior milagre, o milagre do Calvário, o milagre de conduzir-nos à glória. E glória, irmãos, preste atenção, glória não é um estado futuro apenas que você está esperando, parece que nada está acontecendo hoje. Não, glória é o próprio Cristo e sermos conformados à sua imagem. E assim como também, vida eterna não é uma coisa que você está esperando lá não, irmãos, a vida eterna já é. E a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, verso 3. Você está entendendo, irmão? A vida eterna é uma pessoa, a glória é uma pessoa, e nós estamos sendo conduzidos a esta glória, nós estamos sendo conformados à sua imagem. Aquele que era o filho unigênito agora é o filho primogênito, primeiro entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 vai dizer o quê? Para nos conformar a imagem desse primogênito. É isto que está acontecendo em nós. Então esse processo da glória já está acontecendo em nós. A glorificação que um dia irá se consumar com os nossos corpos sendo transformados, ela já está acontecendo, irmãos. Às vezes não é visível. Esse processo está acontecendo de dentro para fora, até que haverá um dia onde isso vai resplandecer no universo e Cristo será visto nos seus santos. É isso que Paulo diz, escrevendo à igreja de Tessalônica. Você está entendendo o que é o Evangelho, irmão? E aí você pode falar assim, como muitos fazem: o Evangelho é perdão de pecados, o Evangelho é você ser justificado. Não, irmãos, o Evangelho é muito mais do que isso. Isso é uma parte, é uma parcela. O Evangelho é muito mais do que isso, irmãos. Nós somos chamados para Cristo mesmo, nós somos chamados para Ele, para adorar, para estar com Ele, para ser conformados à sua imagem. E é assim que o propósito eterno de Deus vai se cumprir nas nossas vidas também. É assim, irmãos. Imagine
quem nós éramos e o que estamos nos tornando. Irmão, você acha que nós merecíamos alguma coisa? Você acha mesmo, irmão, que Deus nos deve alguma coisa? É pura graça, é maravilhosa graça, é aquele que vindo aonde estava eu, buscou-me, salvou-me, glória ao nome seu. Esse é o evangelho da graça. E naquele dia, irmãos, quando estivermos diante da face do nosso Senhor, esse sentimento de gratidão irá irradiar em nosso coração. Pode ter certeza, irmãos, que não haverá em nós um sentimento de pertencimento, de mérito, mesmo no que toca às nossas obras, no que toca galardão, recompensa. Sabe, irmãos, tudo é por graça. Tudo é por graça. Sem a graça nós não poderíamos fazer nada. É graça também nós podermos, irmãos, cooperar com o Senhor. Nós que nada éramos, irmãos. Então, é isso que esse capítulo está tratando aqui, irmãos. Aquele grão de trigo caindo em terra, ele morreu. E ele produziu muitos outros frutos. João 12, 24. É isso, irmãos, que nós estamos vendo aqui. Então, foi por conta desse sofrimento da morte que ele pôde ser coroado de glória e de honra e nos levar também à glória. E esta foi, irmãos, a primeira verdade que o Senhor declarou após a ressurreição. A primeira verdade. Sabe qual verdade? De que ele tem muitos outros irmãos. E ele só pôde dizer isso depois de consumar a obra do Calvário. Anote para você ler depois a primeira aparição do Senhor Jesus após ressuscitar. João capítulo 20, versos 1 a 18. A primeira aparição ali, a Maria Madalena. E que personagem é essa, né? Podemos nem citar algo da sua vida, porque senão a gente fica aí. Porque quanto da graça nós vemos nessa mulher, né? E o Senhor aparecendo a ela. Mas o que o Senhor diz a essa mulher quando ela o reconhece, né? Porque no início ela não reconheceu. Ela achou que era o jardineiro que havia levado o corpo do Senhor. Me diz onde ele está para que eu possa levar ele. Ela amava o Senhor. Mas aí o Senhor diz assim: mulher, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus, mas vai ter com meus irmãos. Que bendita verdade, irmãos. É por isso que aqui ele vai dizer assim: a meus irmãos. Está vendo que é o mesmo assunto? Declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Por que ele pode, irmãos, nos chamar de irmãos? Por que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos? Porque ele completou uma obra perfeita e, tendo-a completado, ele com alegria se coloca no nosso meio e nos chama de irmãos. Nós somos companheiros de Cristo. Nós somos companheiros do Senhor Jesus, nós somos seus irmãos. Esse é o nosso auto-chamamento. Nada menor do que isso, irmãos. Nada menor do que isso. Então, é nessa linha que o autor está argumentando, e o que eu estou fazendo aqui é apenas um preâmbulo aqui para os irmãos se localizarem. Nós vamos começar um pouquinho a exposição desses versos aqui. Então, todo o segredo, irmãos, todo o segredo da vida cristã está justamente em você tirar os olhos para aquilo que você vê um aparente fracasso, tanto seu quanto daqueles que estão à sua volta, e olhar para Jesus, e olhar para aquilo que ele consumou na cruz do Calvário. Porque se você não olhar isso, se você não ter em Jesus a segurança para seguir em frente, a alegria, a certeza, a confiança, irmãos, você vai desfalecer, porque você vai olhar para outras coisas, até para você próprio, e você vai achar que nada está acontecendo, e você vai desanimar, você vai ficar nessa introspecção terrível, sabe? De ficar sempre apontando e medindo a sua pressão, a sua temperatura, aquela coisa. Irmãos, olha para Jesus, porque é contemplando-o que você vai sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem. Esse é o segredo da vida cristã. O nosso Senhor Jesus, assentado no trono, você olha para o céu hoje pela fé e você vê, Ele está lá, ocupando aquele trono, e Ele é a fonte da sua força, para você poder seguir adiante. Olhe para lá, irmão, olha para o trono e vê que há um homem assentado lá, ocupando aquele lugar. E o autor aos Hebreus, ele é enfático nisso, irmãos. Por isso que a carta aos Hebreus é tão especial, porque nenhum outro livro expõe para nós essa verdade como a carta aos Hebreus. Outros mencionam por pincelada, mas nenhum faz como a carta aos Hebreus. Então chegamos, agora nós vamos expor aqui os versos de 10 a 18. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos procurar ser bem didáticos, para que os irmãos possam
tomar nota e considerar diante do Senhor, porque isso, irmãos, é algo que você tem que se apropriar pela fé, tá? Então, requer ir aos pés do Senhor. Dos versos 10 a 18, então, os irmãos quiserem colocar um título aí para a organização, nós temos 3 razões para os sofrimentos de Cristo. As 3 razões para os sofrimentos de Cristo. Então, a primeira razão está no capítulo 2, aí, versos 10 a 13. As 3 razões para os sofrimentos de Cristo. A primeira, capítulo 2, versos de 10 a 13. Qual é a primeira razão, então? Ele precisava ser aperfeiçoado para ser o autor da nossa salvação. Ele precisava ser aperfeiçoado para ser o autor da nossa salvação. Então, irmãos, como homem, o nosso Senhor Jesus, ele teve que passar por tudo aquilo que nós também já passamos, estamos passando e passaremos ainda em nossa vida. Ele não nasceu, e isso tem implicação, por isso que eu vou construir isso com os irmãos. Ele não nasceu já um homem maduro, com todas as suas faculdades já desenvolvidas. É claro que como Deus ele é perfeito, ele não precisava ser aperfeiçoado em nada, ele é completo, mas no que toca a vida humana, irmãos, ele precisava ir aprendendo, e ele passou por cada etapa da vida comum de um homem. Porque muitas pessoas têm uma imagem, um retrato do nosso Senhor Jesus inadequado. Inclusive é passado em alguns filmes aí um Jesus que não tem nada a ver com as Escrituras. E nós precisamos ir para as Escrituras e extrair dela a imagem de Cristo, que é incomparável. Não pode ser retratado em filme, em livro nenhum, irmãos. Nada. Somente as Escrituras podem dar um relato, um retrato fiel de quem é o nosso Senhor Jesus. E então, ele não nasceu esse homem maduro, pleno, já com suas faculdades desenvolvidas. Ele foi aprendendo, ele foi crescendo em cada etapa. Ele aprendeu, ele nasceu como uma criança, um bebezinho, passou para a fase de adolescente, juventude, até chegar então aos seus 30 anos, até que pudesse ir à cruz. Então a vida do Senhor é a vida que vai da manjedoura ao trono. Ele aprendeu e foi aperfeiçoado em cada etapa para que pudesse ser o autor da nossa salvação. Isso tem implicações para nós, irmãos. Significa que nada que nós estamos passando, o Senhor não conhece. É por isso que Ele pode se compadecer, Ele pode nos socorrer, porque Ele conhece tudo aquilo que é inerente à vida humana. Obviamente que sem pecado. Ele foi tentado de fora para dentro, mas nele não havia pecado nenhum, nele não havia dolo nenhum. Ele nunca errou numa palavra, ele nunca errou num pensamento, ele nunca errou numa atitude, ele nunca errou no tom de voz. Todas as suas expressões eram perfeitas, eram harmônicas com o seu ser, com a sua beleza. Então esse é o nosso Senhor Jesus. E aí nós chegamos ao verso 10 aí que diz assim, nós estamos dentro desse primeiro ponto ainda. Porque convinha que... Essa expressão é muito especial também, verso 10. Porque convinha que... Então, essa expressão, ela sugere a relação entre os sofrimentos de Cristo e a intenção de Deus em conduzir muitos filhos à glória. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante também. Essa expressão, porque convinha que, ela sugere a relação entre os sofrimentos de Cristo e a intenção de Deus em conduzir muitos filhos à glória. Você sabe como essa expressão pode ser traduzida também? Ela pode ser traduzida da seguinte forma: era apropriado. É uma outra forma de traduzir essa expressão. Era apropriado. Uma outra forma, era conveniente. Uma outra forma de traduzir também. E uma terceira e última forma aí para os irmãos meditarem depois, era necessário. Era necessário que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem fosse aperfeiçoado, né? Então, irmãos, não é justamente isso que nós vemos nos evangelhos, por exemplo? Quando você vai, por exemplo, no evangelho de Lucas, você vai ver 7 vezes o Senhor fazendo menção da cruz, que era necessário ir para lá, era necessário sofrer muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. Porque se do monte da transfiguração ele vai ao céu, não haveria os outros filhos sendo conduzidos à glória. Você entende, irmãos, aonde está o fundamento para a obra que o Senhor está realizando em nós hoje? E para onde Ele está nos conduzindo? Está na obra que Ele consumiu. Por isso que há a expressão sofrimentos da morte.
Porque, irmão, se ele fosse do Monte da Transfiguração para o céu, ele seria aceito da mesma forma, os portais iriam se abrir para ele da mesma forma, ele iria sentar no lugar de honra da mesma forma, mas ele estaria sozinho. Entende? Ele estaria sozinho. Então, por isso que ele desce do Monte da Transfiguração e ele vai até o Monte Calvário, e ali ele consuma a obra que então, após a ressurreição, porque a ressurreição é a prova, é a testemunha viva da obra do nosso Senhor. Porque a obra do nosso Senhor foi aceita, ele foi ressuscitado pelo Pai. Porque se houvesse qualquer mancha de pecado nele, ele seria retido pela morte, porque tudo que há pecado a morte retém. Mas o nosso Senhor entrou na morte como vitorioso e saiu da morte como vitorioso, porque nele não havia pecado nenhum. E nós estamos falando desse homem, irmão. Desse homem que foi em cada etapa sendo testado e aprovado. Esse homem perfeito que entra na morte. Não é só Deus que entrou na morte e venceu a morte. É um homem perfeito que entrou lá e venceu a morte. E é por isso que Salmo, eu não lembro agora qual capítulo, vai dizer quão preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. É por isso que nós podemos bradar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É por isso que você pode bradar, como diz, isso é 1 Coríntios 15. Como diz também o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer nada, porque o Senhor está comigo. Irmãos, se nós morrermos agora, nós seremos transportados daqui para lá, para uma realidade de gozo ainda maior com o Senhor. Então a morte não tem mais aquela cara feia, ela não tem mais esse poder de nos amedrontar, de nos fazer viver uma vida com pavor, com medo. Não, ela não tem mais esse poder, porque ela é um inimigo vencido pela cruz do nosso Senhor. E isso, irmãos, como homem, eu enfatizo isso porque a ênfase na humanidade é muito importante. É esse que está no trono. Ele não está alheio às nossas dores, às nossas angústias, às nossas aflições, aquela coisa que aperta o nosso coração, que nós passamos algumas coisas, algumas dificuldades. Nós temos a quem recorrer, nós temos a quem abrir o nosso coração e ali encontrar conforto, consolo, socorro. Nós temos, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, é dessa forma, sendo aperfeiçoado, que ele se tornou o autor da nossa salvação. Essa palavra aí também, do verso 10, autor, ela também é uma palavra muito especial. Uma outra forma de traduzi-la seria capitão da nossa salvação. E essa palavra, autor ou capitão, ela aparece apenas 4 vezes nas Escrituras. Você só vai encontrar 4 ocorrências dela nas Escrituras. Eu vou citar para vocês depois poderem ler esses versículos e meditar no significado do que é o Senhor ser o autor da nossa salvação ou o capitão da nossa salvação. São 2 textos em Atos e 2 textos em Hebreus. Em Atos está no capítulo 3, verso 15, e no capítulo 5, verso 31. Esses são os 2 textos de Atos. E 2 vezes aparece na carta aos Hebreus, aqui no capítulo 2, verso 10, é a primeira, e no capítulo 12, verso 2. Eu gostaria de ler essa ocorrência do capítulo 12. Vamos ler os versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o capitão, para o autor, e não apenas o autor, o capitão, mas também o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então você está vendo, irmãos? O autor aos Hebreus está dizendo assim: está cansado? Está a ponto de baixar as guardas? Os joelhos estão trôpegos, vacilantes? Porque esse é o contexto do capítulo 12. Olhe para frente e veja o capitão da sua salvação.
Ele já percorreu o caminho, siga após ele. Ele já se assentou no trono, nós estamos sendo conduzidos para lá. Esse é o ânimo, esse é o fôlego que você precisa, irmão, para seguir adiante, ainda mais diante de tanta oposição como nós estamos vivendo. Ele é o autor e ele é o consumador. Ele é tanto aquele que foi à frente, iniciou o processo de salvação, como ele é também o aperfeiçoador, o consumador dessa salvação. Então, irmãos, é aí que está a segurança da nossa salvação. É aí. Tire os olhos de você por um momento e contemple essa cena do nosso grande capitão assentado no trono dos céus. Porque é aí, irmãos, que nós vemos as coisas como de fato elas são. Veja, aí nós vemos as coisas como de fato elas são. Se nós olhamos as coisas a partir da nossa perspectiva, nós faremos uma leitura errada. Nós precisamos ver as coisas a partir do ponto de vista das Escrituras pela ação do Espírito Santo. E aonde nós estamos? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Para Deus tudo já se consumou, irmãos. E aí é um tremendo mistério. E nós ficamos nessa luta intensa e não percebemos que aquele que começou vai também completar. Essa é a segurança da nossa carreira cristã. Então pode retornar para o capítulo 2, para nós continuarmos aí na exposição. Então, é justamente essa relação entre o capitão ou o autor com os seus liderados, que somos nós, os seus filhos, que estão sendo conduzidos à glória, que nós vemos exposto aí nos versos 11 a 13. Vamos ler também esses versículos. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então veja a relação aqui estreita entre o capitão e os liderados, entre o filho e os filhos. Então aquele que santifica e os que estão sendo santificados são essencialmente um. E por essa razão, irmãos, que nós temos demonstrado o Senhor chamando-nos de irmãos. Somos seus irmãos, somos seus companheiros. Ele se identifica conosco. Está entendendo por que nós estamos enfatizando a humanidade do Senhor? Ele se identifica conosco. É isso que aconteceu, por exemplo, no batismo no Jordão. O Senhor se identificando conosco. Nele não havia pecado para ser confessado. Ele não precisava pedir perdão por nada. É por isso que quando ele se batiza, logo ele sai da água. Então aquilo dali, irmãos, ele está cumprindo toda a justiça de Deus e ele está se identificando com pecadores. E veja, é esses que ele não se envergonha de chamar irmãos. Ele conhece, irmãos, a cada um de nós. Ele sabe o pior a respeito de nós. Você está entendendo? A gente esconde, maqueia um para o outro, aquela coisa bonita, não, eu sou santo, falta pouco colocar um negócio em cima da cabeça, Mas nós, irmãos, diante dele nós estamos despidos, tal como somos. Ele conhece cada cantinho sujo do nosso coração. E mesmo assim ele coloca do lado e declara o nome do seu Deus e canta louvores e declara e fala: somos irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Nós não somos descartáveis para o nosso Senhor. Nós não somos descartáveis. Nós queremos descartarmos uns aos outros, mas nós não somos descartáveis para o Senhor. O Senhor dá um valor tremendo a cada irmão, porque esse é o fruto do penoso trabalho da sua alma. Isaías 53, esse é o fruto. Então ele, com alegria, mesmo conhecendo o nosso pior, ele ainda, irmãos, insiste, persiste. É claro que ele vai retirar essas impurezas e haverá um dia onde tudo estará perfeito, onde só Cristo será visto, sem toda essa impureza que há hoje em nós, ou não há? Será que só há em mim? Não, deve haver nos irmãos também, Em todos nós há impureza, irmãos. E que nós possamos avançar para um ambiente de maior confissão, de verdadeiramente não sermos hipócritas, queremos maquiar, queremos tapar, achando que somos bons demais, santos demais. Não, irmãos, que haja um ambiente de mútua confissão, que de fato possamos nos render aos pés do Senhor, que de fato possamos nos entregar no altar dele e dizer: Senhor, pode limpar, pode lançar a tua luz, envia a tua luz e a tua verdade. É isso que o Senhor quer. O Senhor, na época de sua encarnação e de seu ministério público, ele não recusava esses que chegavam a ele. Ele recusava os religiosos.
os hipócritas, os fariseus, aqueles que se maquiavam, que por fora se mostravam belos, mas por dentro eram sepulcros caiados. Está entendendo, irmão? Então nós temos que se achegar diante do Senhor tal como somos. Não satisfeito com o que somos, é claro que queremos ser transformados à imagem dele, mas sem hipocrisia, sem máscara, irmãos. Porque aplicando a isso, Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede graça. A soberba, a hipocrisia, a falsidade, né? Essas coisas não agradam ao Senhor. Nós podemos nos achegar ao nosso capitão tal como somos e, como diz mais adiante, recebermos misericórdia e graça, sermos socorridos por ele e, claro, sermos transformados mediante sua palavra. Então, logo a seguir de falar desses que santifica e dos que são santificados, ainda aí nesses versos 11 a 13, nós temos 3 citações do Antigo Testamento, né? Eu não vou nem a elas não, você pode recorrer depois à sua nota de rodapé aí, que elas vão estar aí para você verificar. São 3 citações do Antigo Testamento, uma no Salmo 22 e 2 em Isaías 8, para que você depois possa ir lá, e seria bom se você lesse o capítulo, né, irmão? Não lê só o verso não, para você ganhar um pouquinho mais de onde o Espírito extraiu essas citações. E em todas essas 3 citações, nós vemos o Senhor se identificando conosco. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, ele se coloca no nosso meio, ele declara o nome do Senhor a nós e ele canta louvores ao seu Deus no meio da congregação. E aqui é uma nota que, ao meu ver, é muito bonita, irmãos. Parece que o verso 13 aí, vamos ler novamente. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O sentimento que eu tenho, irmãos, quando eu tomo o versículo anterior e o verso 12, é como se o Senhor Jesus se colocasse no nosso meio, no meio da congregação, e ele olhando para o Pai, ele dissesse assim: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda. O Senhor, junto com esse presente do Pai, sabe? Ele se coloca no meio e fala: esses são os meus irmãos, são aqueles que o Pai me deu. Isso é tremendo, irmãos, no meio da congregação. Maravilhoso é o nosso Senhor. Segunda implicação, então, segunda razão para os sofrimentos de Cristo. Vai dos versos 14 a 16 desse mesmo capítulo. Capítulo 2, versos 14 a 16. Então, qual é a segunda razão? Para que pudesse, por meio da sua morte, destruir tanto a morte como o diabo, para que por meio da sua morte destruísse tanto a morte como o diabo e nos livrar do pavor que eles nos causavam. Para que pudesse, por meio da sua morte, destruir tanto a morte como o diabo e nos livrar do pavor que eles nos causavam. Então vamos ler os versos 14 e 16 aí, a 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Primeira coisa que eu quero destacar nesses versos aí é essa palavra que aparece no versículo 14, participação. Essa palavra ela é extremamente importante na carta aos Hebreus. Se eu estou dizendo que ela é extremamente importante, acredito que os irmãos deveriam tomar nota a respeito dessa palavra, porque de fato ela expressa com exatidão o motivo da encarnação, da obra do Senhor no que compete à nossa carreira cristã. O Senhor se identificando conosco, participando de carne e sangue, isso fala da sua encarnação, assumindo uma natureza humana.
né? Então, essa palavra, irmãos, ela aparece algumas vezes nessa carta. Eu gostaria de citar os lugares onde ela ocorre, e em especial nós iremos à última menção dela. Mas ela vai aparecer então no capítulo 2, verso 14, que é onde nós acabamos de ler. Depois no capítulo 3, verso 1. Também no capítulo 3, verso 14. No capítulo 6, verso 4. No capítulo 10, verso 33. E aí nós iremos lá nas outras duas menções finais. Capítulo 12 vai aparecer nos versos 8 e também no verso 10. Então, repetindo para os irmãos conferirem. Capítulo 2, verso 14. Capítulo 3, verso 1 e verso 14. Capítulo 6, verso 4. Capítulo 10, verso 33. Capítulo 12, verso 8. E capítulo 12, verso 10. Vamos a essas ocorrências do capítulo 12 aí. Mas, verso 8, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 10, pois eles, fazendo esse contraste com os nossos pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade ou do seu caráter moral, né? Então, irmãos, é errado dizermos que nós vamos nos tornar deuses, né? Isso é uma heresia, não é isso que o texto está dizendo. Mas sim, o Senhor participou de carne e sangue, Ele assumiu uma natureza humana para que nós pudéssemos ser conformados à imagem dEle. Isso é santidade. Santidade, irmãos, não é uma coisa que você tem ouvido por aí também não, né? Santidade é sermos conformados à imagem de Cristo. A santidade, irmãos, ou sermos santos ou santificados, é justamente a glorificação em andamento. É aquilo que nós nos tornaremos, né? Esse processo que está acontecendo na nossa alma, com a nossa mente, vontade, emoções, esse processo que está acontecendo dentro de nós e resplandece, esse processo é a santificação. Então, o Senhor assumiu uma natureza humana, Ele se tornou participante de carne e sangue para que nós pudéssemos participar daquilo que Ele é, do seu caráter moral, da sua beleza, de sermos conformados à sua imagem. Então, o propósito da sua encarnação é muito além de não irmos para o inferno. Isso é uma parcela, né? Grandiosa, muito bom, né, irmãos? Sabemos que de fato não perdemos a nossa salvação, que estamos seguros no Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, porque a salvação não depende de nós, ela não está nas nossas mãos, ela está nas mãos do Senhor. Ela é mantida por Ele, não é mantida por boas obras nem nada, ela é mantida pelo Senhor e pela obra que Ele realizou. Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é sermos filhos conformados à sua imagem e dessa forma o eterno propósito que Deus estabeleceu irá se cumprir. Então, isso é um fundamento da nossa fé, a participação do nosso Senhor Jesus de carne e sangue. Por isso que Satanás, irmãos, tentou de todas as formas mexer na verdade da encarnação, né? E aí você tem várias heresias ao longo da história da igreja dizendo que o corpo de Jesus, chegar a dizer que o corpo de Jesus foi comido por cachorros, né? Eles inventaram um monte de coisa. Mas aí você tem provas incontestáveis, né? Provas históricas. Eu não estou falando de uma coisa de fé que você visualiza pela fé só não. Nós estamos falando de testemunhos históricos comprovados, né? Desde a pedra que pesava 2 toneladas, que estava na boca do túmulo ali, né? E havia uma canaleta, então a pedra deveria ser rolada para cima, né? Para poder tirar aquela pedra de lá. Mas a palavra no original diz que a pedra foi tirada e levada para longe. No original é airoculio, ela é levada, arremessada para longe. Então você já tem um primeiro fato sobrenatural testemunhado, porque o que nós temos aqui também, irmãos, é um testemunho histórico, registrado, de pessoas que viram a ressurreição do Senhor. Tanto o selo romano, que também era colocado para que nada se mudasse a respeito, como a guarda romana, altamente preparada, que guardava o túmulo, como também todo aquele aparato que cobria o corpo do Senhor, aquelas ataduras com aqueles monte de coisa que era colocado ali no corpo do Senhor, que pesava muitos quilos, né? E aí quando, não sei se é Pedro ou João entra, eu acho que é
acho que é Pedro que entra, né? Ele entra no túmulo, ele abaixa ali, porque o túmulo era, né, ele era baixo assim, ele entrava, ele entrou, o que nós temos registrado? Aquelas ataduras ali, o Espírito então deixou registrar todos esses detalhes para mostrar que tanto a encarnação como a ressurreição do Senhor são fatos históricos, comprovados, e Satanás nunca vai conseguir destruir isso. E todos aqueles ditos ateus que estudam esse assunto com seriedade, sem um viés, né, sem tentar encaixar as evidências em algum viés próprio, eles vão chegar à conclusão que de fato, irmãos, não tem para onde correr não. E a maioria deles se converte. Não tem jeito, não tem para onde correr, né? E depois o Senhor usa esses que eram ateus como arautos do Evangelho, né? Defendendo, apologetas do Evangelho, defendendo, né? Nós temos alguns aí, inclusive nos nossos dias, que são bênção para nós. Então, irmãos, essa verdade da encarnação e também da ressurreição são fundamentos da nossa fé. É aí que está a segurança da sua salvação. Então nós podemos dizer, como já dito nessa noite, onde está a morte, a tua vitória? Né? Foi destruída. O Senhor venceu vários inimigos na cruz. Ele venceu aquela lei, aquelas ordenanças que eram contrárias a nós, não porque a lei era imperfeita, não. A lei é boa, perfeita, justa, como Paulo vai dizer escrevendo aos Romanos, mas a lei ela só exigia de fora para dentro, irmãos. Ela exigia, fazia um monte de ordenança e encontrava em nós o quê? Pecado, 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 pecado. Ela só revelava o que nós somos por natureza, né? Como diz um irmão, é como um grande espelho descendo do céu e mostrando as imperfeições que há em nós. Então a lei era um inimigo, ou se tornou um inimigo a nós, simplesmente porque nós não poderíamos responder às suas exigências. Mas o Senhor venceu. Paulo escrevendo aos Colossenses, não me fala no capítulo 2, ele vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida que era contrário a nós e constava de ordenanças, né? Então esse é um inimigo vencido. A ira de Deus também é um inimigo vencido, porque Romanos 1 vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus é essa reação de Deus a tudo aquilo que é contrário à sua natureza santa, perfeita. Então nós temos o que? A morte de Cristo saciando essa ira também. Por isso que o primeiro aspecto da morte de Cristo não é o homem, é a Deus mesmo, respondendo a Deus e às suas exigências santas, perfeitas, né? Porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Então Cristo morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto, né? Então a ira também é um segundo inimigo vencido. O diabo, irmãos, o acusador que está aí o tempo todo apontando as nossas falhas, ele também é um inimigo vencido. E chegará um momento onde ele será lançado no lago de fogo, para o lugar que é dele, e ele já sabe disso. Ele já é um inimigo vencido também na cruz do Calvário. Nós não precisamos vencer ele não, irmãos, nós precisamos permanecer no Senhor, mantendo esse território da certeza da nossa salvação, permanecendo no Senhor, frutificando em toda boa obra, nessa permanência do Senhor. E assim Satanás, irmãos, é silenciado por meio de vidas tão falhas como as nossas, mas que foram alcançadas pela graça de Deus. Também a morte é um inimigo vencido, como já dito. O pecado também é um inimigo vencido. E o mundo também é um inimigo vencido. Então você tem aí 6 inimigos vencidos na cruz do Senhor: a lei, a ira, o diabo, a morte, o pecado e o mundo. Mas ainda no capítulo 2 aí, só mais alguns minutos, irmãos, e nós concluímos. Ainda no capítulo 2 ainda, eu queria chamar a atenção para essa palavra socorre, que aparece no versículo 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Essa palavra socorre aí, ela é muito interessante. Ela significa, ele nos toma para si. Que lindo, né? Ele nos toma para si. Me vem à memória justamente a cena de João encostando a cabeça no peito do Senhor, né? Encontrando esse lugar de aconchego, de socorro, de conforto, de encorajamento, né? Tudo isso que o peito do Senhor transmite, né? São palavras que aparecem no Evangelho de João. Então, o que esse versículo está dizendo? Que ele não socorre anjos, mas ele socorre homens falhos como nós, né? Pecadores, miseráveis como somos. Vamos para a última implicação, então, para nós fazermos o fechamento aqui. A última razão para os sofrimentos do nosso Senhor está no capítulo 2, versos 17 e 18. Capítulo 2, versos 17 e 18. Então, a terceira e última razão é para que ele pudesse
se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Para que ele pudesse se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. E aí, no versículo 17, você tem a mesma expressão que eu destaquei anteriormente aí, ó. Por isso mesmo convinha, tá vendo? Na mesma linha, né, da participação do Senhor de carne e sangue, nós temos essa expressão de novo. Por isso mesmo convinha, já repetido também acima aí anteriormente. E aqui, irmãos, Cristo ele é chamado pela primeira vez de sacerdote. Mas aqui é só mencionado e depois o Espírito ele vai desenrolar esse assunto do sacerdócio do Senhor com maior detalhe. Essa carta, inclusive, ela faz isso muitas vezes. Ela menciona uma verdade e aí o autor ele segura ali, né, pelo Espírito e vai mais adiante tratar de novo, né, para como que preparando o terreno para uma revelação maior, vamos dizer assim. Então, o que esses versos estão nos dizendo? De maneira simples, irmãos, que Cristo, ele é ao mesmo tempo, isso é muito importante, eu enfatizo isso, ao mesmo tempo, ele é misericordioso para com o homem e fiel para com Deus. Então ele é misericordioso para com o homem e fiel para com Deus, isso ao mesmo tempo, isso não entra em colisão, isso está em harmonia do Senhor. E por que ele pode ser misericordioso com o homem? Porque ele passou por cima dos pecados, né? Porque Deus foi leviano? Não, porque ele participou de carne e sangue, porque ele morreu, porque ele ressuscitou. Então ele pode ser misericordioso para conosco, né? Ele foi aperfeiçoado para que pudesse ser esse sumo sacerdote tremendo. Então em Cristo nós temos tanto a misericórdia como a fidelidade unidas em perfeita harmonia na mesma pessoa. E no verso 17 aí, nós temos essa expressão, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Para fazer propiciação pelos pecados do povo. E o sentido aqui, irmãos, é que Deus oferece a si mesmo o sacrifício de Cristo, de modo que ele é ao mesmo tempo aquele que propicia e aquele que é propiciado. Então, o que isso significa? Vamos traduzir isso para nós, né? Esses termos que muitas vezes nós não entendemos. Significa que, como já disse anteriormente, o primeiro aspecto da morte de Cristo, ela não tem relação com o homem, ela tem relação com Deus mesmo. Você vai ver isso, por exemplo, para você deixar registrado aí, em Levítico capítulo 1. Porque Levítico vai descrever aquelas várias ofertas, todas elas mostrando facetas da obra de Cristo, e você tem a oferta chamada oferta de holocausto. E a oferta de holocausto é uma oferta onde não há participação do homem, ou o homem não é beneficiado nessa oferta. O holocausto é tudo para Deus, a oferta era toda queimada para Deus. Então, o primeiro aspecto da morte do Senhor é para Deus mesmo. Deus é propiciado, satisfeito na obra de Cristo. Por isso que propiciação, essa palavra, ela significa assento de misericórdia. Por que o Senhor pode ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel? Porque Cristo pagou o preço para isso. Ele morreu como um holocausto perfeito e respondeu às exigências de Deus. Isso é fundamento da nossa salvação. E depois, concluindo no verso 18, nós temos o resultado dessa obra da propiciação sendo exposta aí para nós, mostrando que naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, como eu já disse, ele não cometeu pecado nenhum, ele sofreu de fora para dentro com a tentação, não com o pecado, né? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então é aqui que nós terminamos o argumento. Eu agradeço os irmãos pelo esforço, irmãos. Eu sei que, né, nós temos um dia cansativo com as nossas rotinas e trabalhos, né? Mas pela graça do Senhor nós concluímos essa segunda sessão de ensino. Resumindo, irmãos, Cristo completou uma obra perfeita, ele participou de carne e sangue para que pudesse nos socorrer, para que pudesse ser misericordioso para conosco, sem deixar de ser fiel para com Deus, e ele está o tempo todo
disponível para prover socorro para o seu povo. Essa é a verdade bendita desse capítulo 2. Então que nós possamos, irmãos, meditar nisso. Eu sei que às vezes parece que é um assunto didático, né? Didático, mas não é apenas didático. Ele é um assunto de vida para nós. A sua continuação no progresso da carreira cristã, como é o tema de Hebreus, depende de você apreciar essas verdades, tá? Não tem nada, irmão, nada que você possa fazer aí que vai substituir você estar diante do Senhor contemplando essas verdades. Por isso que nós temos falado repetidas vezes a importância de estar a sós com Deus, de levar essas verdades aos pés do Senhor, para que elas possam se tornar uma palavra rema, viva, pela ação do Espírito Santo, e assim prover alimento para o nosso espírito, para a nossa alma e resplandecer no nosso corpo. Vamos orar e entregar esse tempo diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse maravilhoso ensino, tremendo ensino, que grande Salvador nós temos. Por isso que a carta aos Hebreus, ela resume tudo dizendo: ora, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos um grande sumo sacerdote. E de fato, Senhor, tê-lo e ter tudo aquilo que o Senhor fez por nós é o que há de mais maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que mesmo diante de tantas coisas que muitas vezes temos para fazer, que nós nunca troquemos, Senhor, este lugar bendito de contemplação da Tua beleza, Senhor, de contemplação da Tua obra, que nós possamos nos manter aí, Senhor, porque aí está o refrigério para nós, Senhor. Aí está pasto verdejante para nós, onde a nossa alma pode ser refrigerada, onde o Senhor nos conduz a águas tranquilas, Senhor. Bendito é o Teu nome. Usa mais uma vez desse tempo, Senhor, para prover sustento a cada alma aqui nessa noite, Senhor. Nós nos confiamos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.